É um texto de Zélia Dunca sobre a inutilidade da arte. Tenho pena de não o ouvirem, mas o mais grave para mim é não poderem ver outras coisas. Mas que diz precisamente isto, que se realmente os artistas não são precisos, então que desliguemos o rádio, que olhemos para as paredes em branco, que tudo aquilo que nós temos à nossa volta e que se considera arte, que nós o ignoremos. E então mergulhemos no breu. Isto a propósito da inutilidade da arte. Bom, eu também tenho um outro texto, que é um texto que é tirado Educação Artística para a Resiliência e a Criatividade. Vou ver se consigo partilhar este, já agora, já que estamos aqui, toda a gente está a ver. Tirei um excerto, é de 2020, vem tudo a propósito de Covid, mas que diz apenas isto. Bom, a Unesco tem um compromisso de longa data de reconhecer a importância das artes para o desenvolvimento humano, a educação artística aprimorada pelas sinergias reforçadas entre os setores da cultura e educação é uma componente, ou um componente fundamental e complementar para a paz e o desenvolvimento sustentável. Bom, eu tenho aqui isto escrito, era sobre a inutilidade da arte, ficamos conversados. Portanto, não iria estar sequer a discutir muito, é assim. Há quem reconheça que tem outro valor que não eu, uma organização, há artistas que dizem isto, pois tudo bem, a arte realmente não interessa nada, olha, desliga o rádio, desliga a televisão, tire tudo o que tem em sua casa, olha, não se vista às cores, vista-se, sei lá, todo branco, todo preto, uma coisa qualquer, mas, enfim, e para que é que se pinta, etc. Bom, portanto, a partir daí, eu fui escolher a arte que mais jeito me dá, que é a arte de voar. Bom, se isto é uma arte plástica, eu trago aqui um quadro que está em construção, de um aluno meu, está ali assinado, o Pamendi, eu penso que aqui já alguém contracenou com ele, mas está a fazer esta tela que representa precisamente a arte de voar. Chama-se Naual. Ele é gabiano e é assim que chamam a esta brincadeira, que é a coisa simples de pôr panos à volta da cintura, porem-se num sítio amplo, todos a correr e ganha quem conseguir levantar voo. E Naual é uma palavra que significa em Wolof voar, ou és capaz, depende do contexto. E és capaz de quê? Daquilo que estás a fazer, e no caso concreto desta brincadeira é o voo. Então, eu queria só falar-vos da arte de voar como um processo, um projeto, e isto que eu chamei também um movimento constante. Bom, na verdade eu poderia começar por dizer que no princípio era o verbo, mas na minha geografia e na minha espacialidade, os meus colegas costumam dizer mais no princípio era o verme. Ora, o verme é apresentado assim a preto e branco nesta ardósia. É uma espacialidade de exclusão, de pobreza, e em que a escola é nem mais nem menos que uma extensão desse meio. Bom, aquilo que noutros casos é exceção, na nossa é uma normalidade. Bom, esse verme preto e branco duvida quando nós questionamos sobre a sua existência. Quem és tu? E quando insistimos, o tipo de resposta que é dada é um pouco esta que vocês aqui têm, e que poderíamos ir desde o... Enfim, não me chateiem, deixem-me em paz. A vida é minha, eu é que sei o que quero tudo menos a escola, odeio a escola, não preciso nada disto, a escola está-me a tirar tempo de vida, o meu ganha-pão é lá, onde eu consigo ganhar algum, não é aqui. Bom, muitas vezes só o sei lá. Mais grave que isso, muito traz consigo uma etiqueta colada desde pequenino do burro. Bom,
toda a vida me disseram, eu não sou capaz de, e, portanto, este chamado verme olha para si e, quando questionado, na verdade, enfim, para se apresentar, não sabemos às vezes a falar a sério, mas eu acredito muito que sim, que quando fala assim está mesmo a falar a sério, não é? Apresenta-se desta maneira. Ora bem, é um pouco dentro desta diversidade de origens, de situações, que na nossa comunidade, na minha comunidade escolar, nós lidamos, nós vivemos. E então é muito importante, é fundamental nós percebermos isto e conhecermos esta comunidade, conhecermos quem são os nomes desta comunidade para podermos estabelecer aquelas interações que valem a pena. Valem a pena porque passam de interações a relações, e a relações que provocam aquilo, tal coisa que nós queremos, que é o voo, porque provocam viagens que não são apenas individuais e não são apenas alucinogénicas, mas solidárias e interventivas. Bom, o nosso refrão, know-how, és capaz, voa, é aquilo que de alguma forma nós pretendemos desenvolver numa série de projetos que se vão cruzando com os currícula, com os Erasmus, com os enormes montes de projetos que as escolas hoje têm, por tudo e por nada, desde os PNLs, do cinema, das artes, do isto, daquilo, daquilo outro, da ecologia, do género. A escola é quase um saco de projetos onde se diz, é preciso, ok, para quem é que vai fazer isso? É a escola. Mas nós tentamos que esses projetos tenham alguma ligação entre si. E esta ligação entre si é transformar este conjunto de vermes inicialmente num gangue, o gangue not yet, para depois chegarmos a outro gangue, o gangue know-how. E este percurso do not yet, já é difícil chegar ao not yet. Ok, tu és burro, mas olha que isso não é uma doença crónica. Isso trata-se. Vamos tentar tratar. Ver, será? Às vezes os médicos enganam-se nestes diagnósticos. E são miúdos que trazem este diagnóstico colado desde alguns, coitados, desde as prés ou desde casa, que já o meu pai era assim, e o meu avô e o meu filho vai continuar a ser assim. Então, nós temos este percurso que envolve, enfim, aqui 5 patamares que, embora apareçam aqui de uma forma cumulativa, eles são efetivamente cumulativos e que é muito difícil de eles de se hierarquizarem, porque quantas vezes chegamos ao superar-se e acontece uma coisa qualquer e volta tudo atrás. Quem trabalha com estes grupos mais vulneráveis sabe que nada é definitivo, nem connosco, muito menos com grupos deste tipo. Então, este conhecer-se, o acreditar-se, o resistir, o empatizar para se superar, tem que ser um movimento permanente e é aquilo que nós pretendemos através, na verdade, destas ditas práticas artísticas. Bom, e agora aqui começam um pouco os tais 5, enfim, pontos provocatórios. É assim, bom, e como é que se faz? Como é que se levanta voo? Como é que se faz isto? O primeiro ponto para nós é este, é o procurar a inspiração. Bom, este ponto é um primeiro e é um ponto que atravessa todos os outros. Estes meninos, nós próprios, formadores, educadores, temos que estar permanentemente a procurar inspiração. Procurar inspiração dentro de nós próprios, visto que facilmente, não sei se é facilmente, mas esgotamos-nos, é muito fácil esgotar-nos. Eles próprios não encontram inspiração em lado nenhum, porque acham que tudo está esgotado à sua volta, que não há futuro, podemos dizer. E, portanto, é necessário este processo. E em quê? Na sua história, na história do seu povo, na descoberta do outro, na abertura ao outro. E nós estabelecemos para este percurso
um conjunto de projetos que estão aqui hierarquizados, mas que também eles se vão cruzando, que é isto. Estes projetos todos são trabalhados com as chamadas práticas, enfim, artísticas, digo eu. Imagens de memória. Imagens são fotografias, são imagens sonoras, são sons das suas memórias, são cores das suas memórias, são desenhos. Uma miúda dizia-me, umas imagens da minha memória que eu gosto mais eram as nuvens com lacinhos. E eu disse, e deixaram de fazer. É porque quando a minha filha andava na pré, uma vez fui à chamada, que a professora disse que a menina tinha suficiente no trabalho, que tinha feito nuvens com lacinhos. E eu perguntei à professora porquê que era o problema do suficiente, porque as nuvens não têm lacinhos. Se calhar as tuas não têm. As da minha filha têm lacinhos. E estas miúdas também se lembravam que na altura deixavam-nos fazer nuvens com lacinhos. É muito interessante ir buscar estas imagens deles e pô-las, como é que é, onde é que está a prática artística nisto, é precisamente o reconstruir, o ir buscar. Não tem fotografias, mas ir procurar fotografias que possam ser representativas daqueles momentos que elas não conseguiram ter e reter em fotografia porque não tinham meios, porque estavam na rua, porque etc. Bom, histórias da minha cultura, a mesma coisa, a nível da própria literatura, as histórias da infância, histórias infantis e histórias das suas terras. Estamos a falar de uma população multicultural, jogos de infância, desde a macaca até ao arco, até ao peão, até fazer desenhos no chão com giz, até tudo, jogos, sabores. Aqui trabalhamos os sabores propriamente ditos e as cores dos sabores. Juntamos na paleta de cores, atribuímos as cores a estes sabores. E depois, esta verificação que as nossas memórias se tocam, nós não somos únicos e há memórias que se repetem, seja da África, sejam da Ásia, seja da América, daqui da Europa, e percebermos mais do que a multiculturalidade, que nós não temos que perceber, só temos que abrir os olhos porque ela existe, mas percebermos a interculturalidade. Né? E então trabalharmos e provarmos-nos uns aos outros. Quem é do Paquistão traz comida do Paquistão e a gente come com as mãos, começa tudo, ai que nojo. E no fim daquilo já apetece lambuzar toda a gente. E sujamos todos e marcamos com as nossas mãos em papel a gordura, com o sabor a caril. E outro acha piada e vai pôr a mão no chocolate que fez e põe no papel. E ao fim de algum tempo faz-me lembrar o Jarbas, que levou a experiência, fez esta experiência com eles a partir de tangerinas. E os papéis ficaram com as cascas e com a mancha da tangerina e do sumo que saiu, e eles, quando acabaram aquilo, quiseram vamos fazer isto, a comer outra coisa das nossas, e tornaram a repetir esta experiência agora já com outro tipo de intencionalidade. Bom, fora de nós há mundo, para além desta interculturalidade, é para os temas emergentes. No nosso mundo há coisas que precisam da nossa intervenção e então a violência relacional, as questões de género, as questões políticas atuais, as questões culturais, nós temos Betania, fora de nós, os dias internacionais, tudo isto. Como é que nós fizemos? Bom, entramos no roteiros dos museus sobre a mulher, outras coisas, fizemos painéis sobre a violência, fizemos uma instalação com a nossa professora Carmo Almeida sobre o Dia da Mulher, as mulheres da nossa vida, etc. E o Renascer, que foi o grande movimento de toda a escola e que teve a ver com o tema que eles escolheram, professores, nós
com o Covid parámos, mas a vida anda mais para a frente. E então criaram artes das artes plásticas, dinâmicas musicais e de dança, de performances de grupo e de teatro, e inclusivamente fomos apresentar e concorremos no projeto da Associação Escolhidas e que nós participamos. Queria só, para não vos tirar demasiado tempo, que ainda estou dentro do meu, dizer o seguinte: coisas, ideias que eu gostava de partilhar convosco. Como é que são as aulas? Uma bagunçada, claro. É assim, são espaço de criação, são tempo de experimentação, são uma rede. Onde vencer os medos? Onde se pode errar? Onde se pode dizer eu não sou capaz? Onde se pode mostrar que eu sou capaz? Onde eu posso ser diferente do que estão à espera que eu seja, sem dizer assim, estás a deixar de ficar mal, cuidado que isso é perigoso. E forçar, e uma força para ultrapassar todos estes bloqueios. E, portanto, para nós é muito importante, como eu dizia, esta procura de inspirações dentro do nosso grupo, para nós partilhamos, para podermos disputar este processo de autoconhecimento e de partilha de saberes, possam estimular isto, o pensamento divergente. Tá? O não tem de ser assim. O pensamento único. Não, obrigada. Não, obrigada. O risco de podermos voar com redes aos buracos, mesmo dos grandes, mas a partir do que se está e onde se está, com quem se está. E surge o recurso a práticas que nós chamamos artísticas, como eu digo, pelo menos são fora daquilo que é o mainstream, ou na borda. E esta prática ainda se apresenta como terapêutica. Eles próprios dizem, enquanto eu estou a cortar, a pintar, a esculpir, a dançar, a cozer, a ler em voz alta, a cantar músicas, eu sinto-me bem e gosto deste espaço. E, portanto, fazemos do tempo da aula também isto. E depois é atrever-se a idealizar. Eu para vocês ponho aqui 3 post-its básicos no frigo do formador. 1. Fundamental assumirmos todos os nossos medos, reconhecê-los e trabalhá-los. E dirão, medos? Sim. Há meninos que não são capazes de fazer uma cara, porque lhes disseram que as caras não se fazem assim, que eles não têm jeito nenhum. Então, eles têm medo de arriscar isso. Mas isso é uma coisa tão grave, se calhar é, não sei. Outro, perfeição, desconstruir uma ortodoxia paralisante. Nós somos alérgicos à perfeição. Ali, na verdade, os alunos ficam felizes quando nós falhamos, porque dizem, olha, afinal não sou só eu, e muitas vezes é uma coisa, às vezes são falhas pensadas, às vezes temos de falhar para criar essa possibilidade aos outros e pensarem que ser perfeito é ser uma coisa que não se é, não existe, e portanto, assim como o óbvio, nada para nós é óbvio, nem a resposta, nem o traço, nem a ideia, nada é óbvio, porque isso é uma das coisas que quebra a hipótese de surpresa. E quando quebra a hipótese de surpresa, enfim, temos a relação acabada. Então, pronto, nós trabalhamos a partir de projetos interdisciplinares, portanto, são várias disciplinas, tentamos abordar os temas que emergem do próprio grupo e tentamos disputar esta possibilidade deles traduzirem estes seus pensamentos, as suas aprendizagens, os seus conhecimentos em objetos que nós achamos que são artísticos, se calhar mal. E de tal modo que isto se desfia de tal maneira em espiral que a obra toma conta deles. No princípio é uma guerra. Como é que a gente... Eu tenho isso aí, eu trouxe esse exemplo. Vamos pintar uma parede enfim, ao pé da nossa sala, que é tão feia, está cheia de coisas. E estamos a trabalhar o mês de Saramago, a maior flor do mundo. E então dizemos, bom, e se a gente conseguisse fazer da maior flor do mundo um mural? Então começámos por ter de ler a obra e depois descobrir o que é que nós queríamos que deixássemos registado para a posteridade, com o nosso nome na parede,
sobre esta obra, o que é que nos transmitia e que nós queríamos deixar. E então decidiram que era este excerto. E depois deste excerto, ok, fizemos um concurso de desenhos dentro da sala e nenhum desenho ficou desse concurso, juntámos várias peças e acabou por ser isto, foi pintado por eles todos. E está lá. E nesta altura já não havia ninguém a dizer o meu desenho era melhor ou o outro, mas eu quero pintar a segunda folha, eu quero pintar de vermelho. Fizeram a decisão sobre o objeto final que acabou por os dominar. E portanto, e no fim assinaram, quem orientou foi o Pamendi, que é o nosso artista de serviço, que eles o reconhecem como o seu chefe, podemos dizer assim, e depois ele orientou. E eles que fizeram dizia, a professora, a boneca não está muito direita. Isso é um conceito. Enfim, o que é que quer dizer está direito? Até eu, sou uma mulher perfeitinha, estou torta. Portanto, isto para a gente brincar. Bom, portanto, é um exemplo do que é treinar estilos de aprendizagem e é uma janela para a liberdade e a libertação deste pensamento único. Penso muito importante que estes projetos têm que ser execuíveis, porque senão eles já têm tanta coisa que os enfim, traumatize e, portanto, muito importante para eles ver como se faz, aprender, ensaiar, arriscar, acreditar. Olha, fizemos fanzines, fizemos aquelas coisas lá ao fundo, queriam fazer corações por causa do Dia dos Namorados, que a gente não acha grande piada lá, então decidimos que íamos aproveitar os corações para uma mensagem: amor não é violência, está lá escrito. E pusemos isto numas escadas. Bom, a comunidade, o pôr isto numas escadas, o fazer isto de fora, é porque nós entendemos que a nossa comunidade, a comunidade que nos recebe, tem que ter pelo menos estas 4 características, que é serem ninho, inspiração, público, espaço de encontro e troca. Eu tenho que ser reconhecido neste meio também. E porque muitas vezes é o único meio que o reconhece. E estas miúdas foram as tais que mandaram fazer camisolas com Aqui Renascemos. Eu tenho toda a gente tem na escola Aqui Renascemos, do renascer, do movimento que se criou em toda a escola. Não me esqueço. 4, ser feliz a mostrar. Na sequência do que eu estava a dizer, a imagem, precisamente do último espetáculo que demos, onde eu apanhei o dito Covid, e que eles ficam muito felizes, querem levar a bandeira, e mais, é que estas práticas permitem que estes jovens descubram maneiras diferentes de entender o mundo e encontrem um significado pessoal para outras leituras, e leituras que normalmente lhes chegam. Dizem, como é que se lê esta obra? Olha, o Carlos Reis diz assim, o não sei o quê diz assado. Ok, e pouca gente quer saber, e tu o que é que dizes? Mas tu dizes isso, mas tu não tens sequer credibilidade literária para dizer isso dessa obra, como é que te atreves? E neste projeto eles atrevem-se. Bom, queria-vos mostrar isto, mas acho que não vou poder mostrar, porque já temos aquele problema, que é o seguinte: eu só vou mostrar imagens. Pelos vistos, já este não dá. Se isto me desse, mas não dá. Mas dá para ver, se calhar, imagens, não sei. E eu vou espalhar. Vocês estão a ouvir? Cada um teve, agora no fim, de dizer eu vou para um sítio qualquer. E cada um apresentou o seu voo num bocado de papel. Vocês não estão a ouvir, pois não? Estar com a minha filha e com a minha família. Eu estou a ouvir. Vou para a rua com o nosso gajo. Estamos a ouvir agora. Dou 1, 2, 3 remadas, acelero e sinto-me bem. Eu vou porque me sinto mais perto do meu objetivo, que é me tornar jogador profissional.
Eu vou para o meu salão de estética, onde as pessoas vão para ficarem mais bonitas. Eu vou para o meu país visitar a minha família e o tombo do meu irmão e do meu avô. Eu vou para o paraíso. Às vezes, quando dormi, sonho que estou em outro mundo, no paraíso, do jardim do flor. E acordou, estou no mesmo lugar, na cama. Então, eu quero dizer que a minha felicidade ainda está à frente, que é dar rumo à minha vida. Eu vou para conseguir alcançar os meus objetivos. Alcançar objetivos e abrir o próprio oceano. Eu vou para o meu salão de estética, onde eu posso transformar as minhas clientes em divas. Eu vou para visitar, ver e criar, e vou deixar a minha imaginação fluir. Eu vou criar o meu mundo com a minha tela, o Deus da arte. Bom, pronto, isto para... Estava a dizer-vos, conseguirmos chegar a determinada altura e os miúdos, não é? Conseguirem dizer que voam. Quanto tempo demora? Bem, estes comigo demoraram 1 ano. Ah, mas o voo isto é voar como aos crocodilos. Meus amigos, não há voos como aos crocodilos. Sobretudo quando no princípio não há voos. Como é que se consegue, de alguma maneira, isto? A primeira coisa para mim é isto, eles desenvolverem um gosto por si próprios. E por acreditarem que são capazes de fazer aquilo. É um desenhinho assim, não interessa, foi ele que fez. Ah, mas foi a olhar para o computador, fez um desenho à vista e tudo que a gente faz é de alguém. É de alguém. Depois aos pormenores. E, portanto, penso que estas práticas, este ir com os pássaros, chega-se aqui porque eles conseguem desenvolver, apreciar-se até na sua diversidade cultural. Vocês viram aqui 2 miúdas ciganas que desde o início queriam ir embora casar e ter filhos. Uma tem, mas está cá na escola na mesma. E temos o Nuno, que quer o futuro já, quer ir para casa no fim do ano, ao pé da sua filha. Mas são orgulhosamente ciganos a estudar. Por exemplo, conectar esta escola com a comunidade próxima e com o mundo, que é muito importante. Fazer despertar neles outros talentos. Eles, alguns aqui, disseram que foi a primeira vez que eles se atreveram a mostrar um desenho que tinham feito. E isto pode melhorar os resultados académicos. Se melhora imediatamente, se calhar não, porque há muita coisa que é preciso mudar na apreciação dos resultados académicos para saber se melhoraram. Porque nós trabalhamos num paradigma que não tem nada a ver com o paradigma de sucesso académico, nem os valores que são necessários para ser considerado sucesso. Portanto, não sei, tudo isto é empírico. Agora, vos garanto que promove a democracia e promove a felicidade, eu isso não tenho dúvida. E se eu conseguisse pôr-vos um miúdo feliz a cantar, ouvem? Na Bienal. E termino só dizendo-vos assim que há 3 movimentos que fundamentam esta nossa dinâmica e que são esta ideia de incorporar-te, comunicar-te, partilhar-te, são 3 movimentos que nós pretendemos que ao longo de todo o ano
todos os projetos diversos que apareçam na escola respeitem, vamos lá, tenham em conta estes 3 movimentos. Quero vos dizer que a minha escola é PNA, mas não tem um projeto PNA, tem uma dinâmica PNA. E é assim que nós queremos continuar, com artista residente, sem artista residente, com bienal, sem bienal, seja qual for, mas como dinâmica que cruze tudo e que, na verdade, a escola se consiga manter com esta sua filosofia, que é por uma escola sem muros, e fazer dos vermes peixinhos bonitos, como esse que aí está, que foi um teste que um aluno meu recebeu com uma nota negativa e um comentário da professora, negativo, pôs para o lixo, fomos buscar ao lixo e os 2 construímos este peixinho que eu exibo aqui com muito amor e carinho. E pronto, como vos digo, é só isto, pá. São banalidades que eu agora vou tentar descompartilhar, se a minha azelice me permitir. Se não, Jorge, desliga-me isto tudo, se fizeres favor. Banalidades é que não são. Pois não, de maneira nenhuma. E quero dizer, antes de terminar, que este ano o Bienal foi o nosso 3º período todo e vai continuar ainda a ser, e com várias participações, outros também na cidade sonora, etc. E as saídas para eles têm sido qualquer coisa de espetacular. Neste momento, estão a dizer-me já, ainda nos falta uma, a gente ainda tem uma para fazer, ok? Uma, mas que não está incluída. É a imagem deste Naual que o Jorge nos prometeu e eles agora andam-me a chatear o bicho do ouvido, que o Jorge disse que íamos filmar no mosteiro a voar. Portanto, vamos ter de um dia ir voar para o mosteiro. Eu farei porque eu estou nessa... Olha lá, como é que eu fecho isto? Espera aí. Olha, eu acho que todos precisamos de digerir esta excelente, magnífica intervenção da Teresa, agradeço imenso. Por Deus. Antes de passarmos à Teresa Palma. Olha, se eu tivesse vergonha, mas o meu problema às vezes é não ter. Não, Teresa, não olha lá, Jorge, ajuda-me aqui, pá, pelo amor de Deus. Desenrasca-te, agora desenrasca-te e está calado. Já tirei. Já descompartilhei. Ainda não. Então e agora? Espera aí. Epá, deves ter lá qualquer coisa em cima ou em baixo que diz descompartilhar a tela. Cá em baixo. Isso, já está. Sabes o que é que foi? Eu fiquei sem comandos nenhuns para ficar com a tela grande. Claro. E eu, pronto. Deixamos as perguntas, então, para o fim, as questões. Eu propunha ao contrário, propunha que agora, até para dar assim um interregno para a Teresa Paula depois poder fazer a sua apresentação, eu não sei, mas não sou eu que estou a moderar, é que sabes, Jorge. Não, eu estou propondo para o grupo. O meu é coletivo. Criação coletiva. O que vocês preferem? Então, acho que eu, por mim, comentava agora brevemente. Então, pronto. Deixa-me só dizer uma coisa, Teresa, só te quero agradecer, foi magnífico, eu até acho que esse peixinho que tu puseste aí devia ser o novo símbolo do Ministério da Educação. Devia ser assim, um peixinho que é um teste e que devia ser readaptado. Gostei, eu ainda hoje disse uma coisa engraçada numa conversa que tive com uma colega nossa, a propósito de uma reunião, que no fundo veio ao encontro disto, ela dizia-me assim, já vi muitas mães muito orgulhosas a dizer o meu filho teve 95% ou 96% ou 97% no teste de matemática, mas nunca ouvi nenhuma mãe dizer assim, o meu filho teve um dia magnífico porque foi ao teatro, ou porque foi ao museu, ou porque assistiu a um concerto musical. Quer dizer, há aqui uma mentalidade, há 2 paradigmas, como disse a Teresa Sá, e nós estamos de facto apostados em temperar, ou pelo menos apostar neste segundo paradigma da felicidade, que só é possível com muita arte, com muita cultura, e abandonarmos esse modelo de classificação, de limitar as crianças a um cotidiano que é empobrecedor. Esse sim é inútil, a inutilidade dos currículos que apostam nas percentagens e nos testes e nas classificações e nas hierarquizações. Isso não é um problema. Agora, claro que uma escola como aquela que todos conhecemos, que é uma escola de tape como a Teresa, eu na semana passada, Teresa, tu não estavas aqui, mas eu citei precisamente o caso do Pamandi, quando foi aí o Jarbas Lopes, e que no final, na conferência, na intervenção do Paulo Pires do Val, ele fez de propósito para ficar para o fim, para falar com o Jarbas Lopes, e perguntou o que é que era preciso para ser artista, de facto.
ele já é um artista. Né? Ele já é um artista. E, portanto, Teresa, muito obrigado pelo teu Olha, e acho que ele já foi pintar aí numa atividade na Quinta com o Paulo, exatamente. certo? E acho que obra daí também da Licínea e companhia. Estivemos lá, eu, o António Melo, Teresa Ruas, professora, e mais colegas, e ele esteve lá. Esteve um puto, que é um dos filmes que eu vos queria mostrar, mas que isto, por qualquer razão, não deu som, que é um puto que foi fazer uma coisa jornalística e que entrou num bocadinho de um filme que foi realizado aí por um tipo, Nuno Coelho, um artista residente que também nós temos, um puto que nunca tirava o carapuço da cabeça. E olha, e foi lá, a primeira saída que teve foi ir à Quinta das Flores. Registrem isso vocês, Quinta das Flores. Conseguiram que foi a primeira saída que ele foi, porque ia acompanhar o Pamendi fazer uma reportagem jornalística. É bestial. Eu quero comentar umas coisinhas, não sei, a Maria Jorge, eu acho que quer falar, né, Maria Jorge? Não? Eu só quero agradecer. Pronto. Eu queria comentar também que... Então eu passo a palavra para a Teresa e eu fico no fim. Fantástico a viagem que a Teresa aqui nos proporcionou, e que dá para percebermos a riqueza que é não só um mês ou uma semana dentro de uma escola, mas às vezes um dia ou uma atividade, a multiplicidade de coisas que surgem. E depois alguns termos eu achei muito curioso, porque são termos que acho que estão há bocadinho estávamos a falar aqui de uma palavra professor, palavra proibida, mas não, realmente professor, educador. Pronto, nós realmente nestas relações há aqui palavras muito importantes que tu trazes nesta tua comunicação, e depois achei muito curioso que nós andamos a fazer algumas coisas em comum, outras não, mas o teu espetáculo, nós também tivemos um espetáculo que levámos não tem a ver com esta atividade, mas que levámos às escolas à noite, que se chama Renasce também. Portanto, o Renascer é curioso como é que em geografias estão próximas. Eu vi, achei muito interessante. A nossa foi a escolha dos miúdos, a vossa se calhar também lá chegaram dessa maneira. Sabes que é do curso de animador sociocultural, e a palavra Renasce também brincamos com o acho que está lá no meio, animador sociocultural, Renasce, e portanto quando em grupo, aquilo também foi uma criação coletiva dos alunos, e é muito interessante. Eu achei imensa curiosidade neste aspecto de irmos pegar nas palavras, porque as palavras afinal têm também importância, e são elas que nos traduzem não só as imagens e os sons, mas também as palavras que traduzem aquilo que nós andamos a fazer uns com os outros no nosso dia-a-dia. Obrigada, Teresa. Teresa, eu acho que já no outro dia referiste e falaste aí um bocadinho de alguém que na escola disse que há alguma inutilidade na arte. Percebi bem? Sim. As pessoas podem não dizer. Não precisam de o dizer. Mas quando te põem determinado tipo de obstáculos e vão dizendo assim, eu vou-te dar um exemplo, Paulo. Nem vou dizer, nem me posso atrever a dizer quem fez o comentário, porque até me parecia mal, mas alguém que não deveria, preparando o dia D, eu disse, olha, era giro irem ao bloco C, temos isto, temos um mural do girassol, também temos as nossas coisas, temos um Primitive Messenger, que nós fizemos com garrafas, um Messenger, um correio para cada um, coisas assim giras diferentes. E a pessoa diz assim, bom, bem aí miúdos de outra escola, dia D, nós também não podemos mostrar que a nossa escola é só brincadeira. E eu saí da reunião, que era para não ter de dizer nenhuma asneira, porque quando eu fico assim às vezes um bocado mais irritada, às vezes sou um bocadinho assim tripeira. E então eu disse, bem, para não ser tripeira, eu até vou sair. Paulo, estás a perceber porque é que eu digo? Ou seja, não vamos mostrar só isso, pensam que a escola é só brincadeira. Bom, a leitura que faço deste comentário
tenho pena, mas é da pessoa, não é da escola, porque a escola é mais do que... Mas, sobretudo, quando são pessoas que têm alguns cargos, e por isso é que eu digo, as escolas vivem neste momento com aquelas pressões dos números, não é? Dos sucessos, de mostrar isto, mostrar aquilo. E eu penso que ainda temos muito trabalho a fazer nos nossos colegas. A grande modificação, pá, não é pode vir uma série de papéis do Ministério, mas se a gente não conseguir mudar esse paradigmazinho do que é a sala, do que é o estar, do que é a relação, do que é ensinar e aprender, de que a escola onde eles estão, eu já disse isto, mas digo, já morreu, não deram por ela, cheira mal, mas não é da fábrica do azeite, somos nós. Posso dizer uma coisa? É o seguinte, isto vai-me custar porque eu queria que o meu filho andasse nessa escola e pagava para um dia o meu filho chegar a casa e dizer a escola vale a pena, porque isso nunca aconteceu na vida dele. E terá acontecido assim quando era muito mais pequeno por outras razões, mas desde que a escola é escola, esta coisa da escola mais formal, eu queria que ele tivesse a felicidade de uma experiência de escola como eu tive, mas eu sou do tempo, há 40 anos, do Dom Duarte como secundário. Era outra coisa, de facto. Este lado aqui da cidade não me parece que valha grande coisa. Posto isto, não era isso que eu queria dizer, é só quem me dera que todos os miúdos tivessem pelo menos um tempo de experiência de escola que os ajuda a começar a voar, mas de facto para fazer isso é preciso arranjar provas. E estas provas são, nestas reuniões eu tenho estado a tomar todos os apontamentos do mundo e mais alguns, aquilo que vai dando, as gravações que estão a ser feitas, mas é preciso provas. Não é por acaso que o novo plano da reformulação do programa de matemática para o secundário é a calamidade que está prevista. O plano para a matemática, na minha cabeça, porque era a área em que eu estava mais à vontade sempre, está a fazer exatamente o contrário disto, querendo dizer que é preciso criatividade, porque a ideia é promover as competências de programação da miudagem. Competências de programação, por um lado, e por outro lado, aumentar a dose da estatística, isto é, tudo o que é pensamento está a ser retirado da matemática e está a ser retirado da filosofia, o que significa o português, e a Teresa Sá, é isso, o que é que está a acontecer nos currículos que de alguma maneira ajudem a miudagem a pensar. Não interessa pôr os miúdos a pensar. E as artes é para isso que servem, para ajudar a sentir, pensar, compreender os outros, intervir. Logo, o plano é claro, é exatamente o contrário disto. Portanto, só se consegue lutar contra aquilo que é o pensamento, nesse sentido dos conteúdos, a fúria dos conteúdos. Este ano as escolas voltaram ao presencial, eu não ouvi ninguém, em nível nenhum de educação, não falar da recuperação dos conteúdos, mas da recuperação das relações. Ninguém falou disso. Isso viu-se em todo lado, inclusive na minha escola, que são todos adultos, maiores e vacinados, não é? Ninguém falava na necessidade das pessoas voltarem a ser pessoas. O que se pretende é que as pessoas se transformem em máquinas que produzem coisas que são bestiais. Se não fosse as engenharias e a técnica, nós não estávamos nestas reuniões online. É verdade, isto é maravilhoso, mas isto não faz de nós mais humanos. Só são ferramentas, mais nada. Portanto, aquilo que é preciso fazer, por favor, é arranjar agora dados que possam ser usados como prova de que há de facto melhorias. E isso há de certeza absoluta. Aquele peixinho é com certeza uma, porque depois daquele peixinho terá havido outra coisa, daquela considerada capaz de medir de facto a evolução, há de certeza absoluta dados das provas desta miudagem, há de certeza relatos das reuniões de professores sobre o comportamento das turmas, e essas coisas têm de ser compiladas, têm de ser apresentadas como grandes blocos que provam que isto não é brincar. Ou melhor, isto é fazer da brincadeira uma coisa absolutamente humana. Brincar é o que é humano.
não é nós sermos máquinas. Só que há o brincar entendido como isto que é humano e o brincar entendido como aquela coisa menor da infância, e até para isso também há um conceito, chama-se adultismo. Por isso, usar as armas do inimigo pode promover esta possibilidade de apresentação destes dados de uma forma concertada que provem que tem de ser assim. Isto é a alternativa para aquilo que nós precisamos enquanto humanos, senão estamos tramados. E é isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou colocar só três questões assim muito rápidas para não determos muito para a apresentação da Teresa Paula, e que me chamaram a atenção na apresentação da Teresa Sá. E a primeira, a questão do trabalho coletivo. É importante que o trabalho ele não esteja focado em um resultado final, que é a criação de um painel, mas que seja importante que os meninos eles também analisem o processo. Em algum momento, sentar-se com eles para analisar o processo do que foi feito, como é que foi feito, como é que começou, como é que eles se organizaram, e para que o foco não seja um produto. E o processo é importantíssimo, porque nós temos o costume de não dar importância para o processo. E o processo, ele também é arte. Percebem? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, por dar um exemplo, com uma peça de teatro só para uma apresentação no fim do curso, se perde todo um trabalho que é tão importante, da maneira como é que eles chegam, como é que eles se encontram, e isso não podemos perdê-lo, ok? É uma questão que eu queria chamar a atenção sobre isso. Por outro lado, a questão da autoria. Procurar e trabalhar a autoria e também a não autoria, que também é válida também. Assim, se o trabalho é coletivo, podemos conversar com eles de que o trabalho é coletivo, mostrar para eles que não necessariamente as coisas são feitas para ter um autor. E que as questões construídas em conjunto, elas têm tanto valor, tanto quanto quando uma pessoa assina o trabalho, tem uma assinatura. Que tem uma questão ao longo do século XX que se deu muita importância, que foi a questão da autoria. E, inclusive, a autoria acima dos processos e acima da própria obra. Tanto que muitos artistas, eles abusavam disso. Percebem? Então, eu acho que é muito importante mostrar para os meninos essa questão da autoria. E a outra questão, para aproveitar um gancho da Maria Jorge, de que as artes levam as pessoas a pensar, e trabalhar a questão do pensamento na produção artística e não na materialização. Porque muitos meninos, eles travam na construção daquele produto, na elaboração estética, porque aí eles falam que não sabem desenhar, que não sabem isso e aquilo, que não sabem colorir. E se nós focarmos o trabalho no pensamento, como é que ele chega, como é que ele conceitou, que é uma questão que vocês observaram durante as visitas que nós fizemos no convento. Não era a questão era os meninos atrever-se a dizer alguma coisa, dizer alguma coisa sobre os trabalhos de arte. E o que eles sentiam principalmente? Focar no que eles sentiam e que eles procurassem expressar, tirar de dentro para fora aquilo que eles conseguiam enxergar naqueles trabalhos. Então, é muito importante como é que nós podemos trabalhar na hora da elaboração de um trabalho artístico sobre essa questão do pensar e tirar importância sobre a materialização, que muitas vezes também as aulas de arte, elas estão muito focadas nessa questão da expressão, que não deixa de ser importante, na questão técnica,
Mas também observamos que nos grupos há gente, né, que tem muita facilidade para pensar e para elaborar ideias, para abordar, que de repente é uma forma também de conectarmos com outras disciplinas, de repente começar a trazer essas matemáticas para dentro das salas de artes visuais, esses pensamentos, como é que eles podem entrar dentro desse contexto. Eu acho que nós temos muito campo nessa perspectiva para explorar isso e experimentar principalmente. Não me alongo mais. Tá bom? Boa. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. Muito estimulante a tua apresentação e aquele peixinho. Encantado, hein? Então vamos. Então, e agora, Jorge, queres que seja eu? Sim, vamos, Teresa. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Está liberada. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Tá? Estão a ver? Não? Sim, já se vê. Estava a ver. Vocês estão a ver, pronto. Sim, ok. Eu acho que estou a tapar um bocadinho do ecrã, mas não há problema. Ora bem, então eu muitas das vezes vou ter que andar aqui. Se calhar baixo isto, não vos vejo, não preciso de vos ver. Vocês é que me veem a mim. Ok, já está melhor. Ora bem, o projeto que eu hoje apresento aqui perante este grupo, e já agora digo boa tarde a todos os que alguns chegaram um bocadinho mais tarde, boa tarde a todos por estarem aqui, por ouvirem esta história, esta aventura que eu já venho tendo há um tempito, mas vou resumi-la um bocadinho mais no tempo, uma vez que nós este ano na Escola Secundária Dom Duarte, que é a sede do agrupamento de escolas Coimbra Oeste, iniciámos e candidatámos-nos ao projeto, portanto, ao Plano Nacional das Artes. E temos realmente um projeto cultural no primeiro ano, ele está ainda numa fase experimental, e tem várias partes, várias coisas a decorrer. Eu não vou falar de tudo, não vou falar de tudo, vou falar num dos eixos. O nosso Plano Nacional das Artes tem vários eixos. Um deles tem a ver com o autorretrato, que é um conhecimento que nós pretendemos ter de como é que estão os nossos jovens de diferentes idades, desde o pré-escolar ao secundário, porque é um agrupamento muito grande. Como é que é esse retrato, o que é que eles conhecem, como é que eles lidam, como é que lidam as suas famílias, o que é que conhecem, o que é que conseguem fazer fora da escola ou dentro da escola. Portanto, esse é um dos eixos, o autorretrato, mas depois temos um outro eixo, e este trabalho hoje tem um bocadinho a ver com outro eixo que muitas turmas e muitos professores têm andado a percorrer, que um eixo que nós chamamos arte vai, arte vem, ou seja, quando nós saímos da escola e vamos a um museu, vamos ter com um artista, ter com qualquer coisa relacionada com a cultura, com a arte, com o património, ou também quando conseguimos que algo venha de importante ter connosco, seja a sala, seja outro espaço qualquer da escola. E portanto este texto, arte vai, arte vem, eu já estava um bocadinho a trabalhar o ano passado com uma turma do 8º ano. Eu dou educação visual, embora tenha andado também por outras disciplinas, mas a educação visual é realmente a minha formação de base, e eu com esta turma do 8º I, que está aqui referida neste slide, o ano passado tinha já iniciado um percurso, que até falo aqui no segundo slide, bastante importante, e chamava-se esse projeto ano passado, a turma ano passado estava no 7º ano, chamámos-lhe Descobrindo Coimbra, a descoberta de Coimbra, porque efetivamente alguns alunos não conhecem, Coimbra acaba por ser uma cidade muito grande, tem a margem esquerda, a margem direita, há muitos alunos que integram a turma quase todos os dias. Ainda há 2 semanas chegou um aluno da África, portanto, volta e meia os alunos vão se juntando ao grupo, vêm de geografias diferentes e, portanto, muitos nem sequer conhecem a cidade, e outros mesmo que habitam cá conhecem pouco dos espaços ou nunca ouviram falar.
E então, esse percurso, esse projeto à descoberta de Coimbra, este ano, que era ano de Bienal, e com a Bienal nós já trabalhamos noutros projetos anteriormente, nas outras Bienais, este ano resolvi, com o acordo do Conselho de Turma, dos alunos e do Plano Nacional das Artes, que íamos nesta aventura fazer um percurso e uma caminhada com a Bienal Ano Zero. Quando eu coloco aqui, o 7º ano acabou depois por, um 7º ano que também uma turma minha acabou também por integrar o projeto, e depois também tenho uns testemunhos destes alunos do 7º ano, mas tenho mais testemunhos dos alunos do 8º ano. Quando eu coloco aqui jardins, sala, rua, monumentos, auditório, é porque o projeto foi desde novembro até agora, ele andou por vários espaços, quer dentro da escola, quer na cidade. Quando coloco aqui as disciplinas, a minha está logo à cabeça, mas depois a cidadania, o inglês, a história, a geografia, a fisicoquímica foram professores que ao longo do tempo foram integrando também o projeto, com horas da sua disciplina, não com tanta responsabilidade como a de educação visual, mas acabaram por dar tempo e ter prazer em participar, nomeadamente fazer atividades com os alunos, a par com os alunos, o que isso foi ótimo. É uma maneira também de nos ligarmos uns aos outros, professores e alunos, de outras formas. Depois eu coloco aqui uma tónica neste projeto do Plano Nacional de Cinema, porque nós também integramos o Plano Nacional de Cinema e há uma relação deste projeto com o Plano Nacional de Cinema, já vão perceber mais à frente, com a Unesco, somos uma escola realmente que se preocupa com esta questão dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável, com as parcerias que são tão importantes, e isto aqui é um bocadinho um exemplo disso. E também o Programa de Educação para a Saúde, porque quando se fala depois da questão da felicidade, da empatia, dos sentimentos que as pessoas podem, tudo isso tem muito a ver com a saúde de alunos, docentes e famílias também. No TAGV foi realmente o ano passado, mas é por isso que eu refiro aqui o TAGV. Depois este projeto tem muito a ver com o Círculo de Artes Plásticas, com o Mosteiro de Santa Clara a Velha, o Mosteiro de Santa Clara a Nova, foram sítios onde estiveram, e as iniciais que estão aí, portanto o João Janicas, que é o coordenador do nosso Plano das Artes, é o Jarbas Lopes, que também teve muita influência o JL, que teve muita influência neste projeto, TL sou eu, a Teresa Lopes, e Jorge Cabrera, porque também foi um dos motores deste projeto. Penso que me estão a ouvir, alguém me diga alguma coisa, estão-me a ouvir bem? Posso continuar? Sim, sim. Ok. Pronto, eu resolvi partilhar convosco uma frase que anda comigo na cabeça, que é uma frase que não é minha própria, mas eu a ouço algumas vezes, e faz parte de uma criação coletiva, que era Dançar o Poente, da cooperativa Bonifrates, e há uma personagem que diz em determinada altura que a arte é o contrário da solidão, e nós vivemos tempos difíceis e portanto sabemos e complexos, e portanto sabemos que isto talvez tenha alguma importância, sempre teve, mas talvez tenha alguma importância nos tempos de hoje. Começo então por vos partilhar convosco que este percurso com estes alunos do 8º I, sobretudo, teve início no ano anterior, quando os alunos foram assistir a um espetáculo de António Jorge Gonçalves no TAGV no dia 26 de maio ano passado. Devo-vos dizer, ou partilhar convosco, que quase ninguém achava que estes meus alunos, por serem do ensino básico, deviam participar nesta atividade. Esta atividade achavam que era para os alunos das artes, para os alunos do secundário e não para alunos tão novos. Eu fui teimosa, fui persistente e levei os alunos e acho que valeu muito a pena. Sinto isso hoje, senti logo na altura pela partilha e pelo retorno que eles me fizeram chegar. Nessa altura, o António Jorge Gonçalves, que é um artista, ele faz coisas muito interessantes, eu já o acompanho há muitos anos. Aliás, devo-vos dizer que acompanho de tal maneira que ele tem muito trabalho feito, porque ele fez já muitas palestras sobre diários gráficos, e os meus alunos todos têm um diário gráfico, e esse diário gráfico é construído, passa de ano para
de ano para ano, e portanto é um caderninho onde se colam coisas, onde se guardam memórias, onde se fazem desenhos, e portanto essa inspiração vem um bocadinho deste artista, do António Jorge Gonçalves. Ele nesta altura veio falar sobre grafites, ou TAGV, e fazia perguntas, lançou muitas perguntas naquela altura, e algumas estão, portanto estas perguntas não são minhas, foram perguntas que foram colocadas ao público em geral, aos alunos todos da cidade. Porque é que riscamos paredes de maneira informal, desde há milhares de anos? São os traços de transgressão ao arte, comunicação à ocupação, e porque é que nós desenhamos nas paredes, no chão, etc, etc. E, portanto, nessa altura, portanto, os alunos ficaram muito... mexeu com eles esta comunicação, houve coisas que eles... abriu-lhes um bocadito, lá está os horizontes, eles mais à frente falam disso também. Como eu vos estava a dizer, este percurso começou efetivamente em novembro. Nós decidimos ir ao início, à primeira parte da Bienal Ano Zero, e os alunos foram à Sala da Cidade. Eles já lá tinham passado ao pé da Sala da Cidade, nunca tinham entrado, e estiveram na instalação do artista Carlos Bunga, viram também um filme, e nessa altura eles fizeram algumas atividades e abordaram temas da diversidade e do conhecimento, e depois mais à frente vocês já veem, por palavras deles, o que é que eles disseram. Isto aqui, portanto, no fundo este slide aqui está só para ter o percurso. Depois, no dia 9 de dezembro, voltámos à cidade, sempre a pé, a atravessar. Neste dia até há alunos que falam da chuva, porque foi um dia de chuva, mas fomos lá acima ao Círculo de Artes Plásticas, e eles estiveram a ver a exposição Parque Amon, e depois tiveram também uma performance sobre o tema da cidade, a cidade que todos e todas queremos construir. Entretanto, a 20 e 27 de janeiro foi a altura da Bienal vir, e o Jorge Cabreira fez um trabalho em sala, tanto em sala de aula, comigo e com os alunos, e foi uma experiência interessante, 2 momentos em que eles fizeram trabalhos de grupo sobre o tema da diversidade, e surgiram trabalhos diferentes, perspectivas diferentes, e os próprios alunos também falam disso, aqui há um bocadinho mais à frente. Depois foi a vez do artista, do Jorge Lopes, chegar à cidade e ter a amabilidade de visitar as escolas e estar com os alunos, e esta sessão aconteceu no Mosteiro de Santa Clara a Velha, que é mesmo ao lado da minha escola, mas alguns alunos nem sabiam, portanto nunca lá tinham estado, nem faziam ideia do Mosteiro de Santa Clara a Velha. Foi um dia também diferente por vários motivos. Eles viram também uma exposição nesse dia que estava no Mosteiro de Santa Clara a Velha, e também falam sobre isso aqui à frente. E depois temos aqui 2 momentos, que são momentos agora já na Bienal, nesta parte, no Mosteiro de Santa Clara Nova, em que os alunos, não viram tudo, claro, porque é imenso o mosteiro, há muitos artistas que eles não chegaram a contactar, mas em cada dia que foram, eles contactaram com obras de vários artistas, estão aqui referidos, e fizeram também, numa primeira vez, uma performance junto da obra da instalação do Jarbas Lopes, e num segundo momento uma performance em que escreveram cartas e foram contactar com os seus antepassados ou com quem quisessem, e foi um momento também diferente. Entretanto, isto terminou agora no dia 26, nesta parte, agora no dia 26 de maio, em que os alunos viram o filme já no auditório da escola e com o tema da memória. Isto surgiu porque teve a ver com a atividade anterior, ou seja, a atividade anterior da conversa com os ancestrais levou a este filme das memórias. Portanto, foi, no fundo, o filme foram os alunos que o descobriram para trabalhar. Eu tenho que ver se... tenho que ser mais rápida. Vou dizer-vos que isto é um testemunho de um aluno, todos eles escolheram imagens que quiseram deste percurso, e o aluno, neste caso é o Dinis, não vos vou ler tudo, mas vou-vos só dizer que ele, por exemplo, a primeira visita, no dia 2 de dezembro, ele diz... e que nós fizemos, portanto, foi a nossa primeira visita, que nós fizemos, fez-me refletir.
Isto são tudo, portanto, foram palavras deles. Tudo o que eles foram ver. Depois vou só chamar-vos aqui a atenção de alguma... aqui vão sempre, também falam no Jorge, na compreensão que o Jorge sempre teve em acompanhá-los. E depois, quando este aluno chega à altura de falar sobre o mosteiro de Santa Clara a Velha, diz, foi uma visita divertida, entramos numa sala misteriosa e apertada, demos a volta à sala e ficámos intrigados. De seguida, na sala dos sapatos vermelhos, relatos de mulheres que tinham sido de formas horríveis. Finalmente fomos ver um jardim, e esta parte aqui é muito engraçada, fomos para o jardim, gritámos, dançámos e no final fizemos vários jogos com uma euforia enorme. Portanto, o facto de eles sentirem euforia em conjunto. No dia de Santa Clara, ele diz que foi especial, portanto eles gostam sobretudo quando... e falam daqui dos temas do feminismo da senhora, e ele diz aqui uma frase que eu acho fabulosa, que é: dirigimos-nos também a outra sala, onde se encontrava uma senhora a cantar o amor pela sua filha. Acho muito curioso. Na última sala tinha uma fogueira gigante, escrevemos a carvão no chão, aquilo que nos apeteceu. Pronto, isto é de um aluno, foi ele que escolheu as imagens e é o testemunho dele. Aqui tenho outro testemunho de outra aluna, e ela também refere, temos a Stefania aqui na fotografia e um grupo de alunos, isto são tudo trabalhos que eu retirei de trabalhos que os alunos apresentaram. Ela aqui diz, inclusive tivemos a honra de participar na obra de Jarbas Lopes, desenhando com carvão no chão da mesma. Portanto, aqui a aluna reconhece que é uma honra poder participar na obra de um artista. Aqui neste aluno, portanto eu aqui estou a fazer, penso, não está o trabalho completo dos alunos, mas este aluno também é muito curioso a maneira como ele fala da sua experiência. Tivemos de fazer um percurso da escola até ao jardim, isto ainda foi, portanto não é no Mosteiro de Santa Clara Velha, é quando foram para o CAP. Achei muito interessante, eu pude ver a forma de como os meus colegas pensam e agem, e abri a minha mente ao mundo. Comecei a entender que as pessoas não pensam da mesma forma, o que é óbvio, mas enfim, acho que foi importante para o nosso crescimento espiritual. Depois, em relação ao mosteiro, ele diz, foi um dos melhores momentos em visitas escolares. Me deu muita inspiração, escrevi um poema e, além disso, amei o artista Jarbas Lopes. Ele é muito simpático, ele me tratou muito bem, ficámos muito depois à conversa, foi incrível a experiência, muito inovadora e revolucionária. Isto é o poema que ele depois escreveu, que eu coloquei aqui para vocês. Portanto, nós temos, tanto os alunos como eu, temos muitas fotografias, partilhamos algumas, às vezes até fazemos troca de fotografias, entre os alunos dão-me algumas e eu dou-lhes a eles, mas portanto, aqui fiz uma seleção. Aqui, este aluno diz, na próxima visita foi novamente no mosteiro, foi abordado o tema da ancestralidade. Ao longo da semana nós tínhamos que escrever uma carta a um dos nossos antepassados. A melhor parte foi o cajado, pois quem tinha o cajado tinha o poder da fala. O cajado foi dado entre alunos e professores que fossem escolhidos. E foi bem engraçado, as cartas eram bem diversas, tinha de tudo, tristes, engraçadas e muito mais. Foi uma explosão de emoções, eu ri bastante, mas também chorei. O importante é que todos nós nos divertimos, isto é o aluno. Ele depois diz no final, este aqui, o filme era bastante longo, sim, alguns, eu sabia que também estava a arriscar aqui com este filme, mas este aluno diz, no dia 26 de maio vimos um filme, A Toca do Lobo, no auditório da escola. O tema foi a memória, eu achei o filme muito bom e acho que quem o assistiu gostou. O filme é bem complexo e longo, por isso alguns dormiram. Eu amo filmes assim, com muita história, então para mim foi divertido. Tenho alunos que fizeram, por exemplo, esta aluna apresentou no programa Genial, eu só fiz aqui uma fotografia e um bocadinho para vos dizer, ela diz, nesta última frase ela diz, algumas obras foram mais fáceis de interpretar, outras que outras, mas foram todas interessantes e despertaram a minha curiosidade. E esta aluna colocava sempre o sítio onde tinha ido, portanto organizadamente, e depois as fotos que cada um, portanto, que ela selecionou neste caso em relação ao dia 28 do mosteiro, ela selecionou, tinham esta possibilidade de selecionar as fotos.
Depois, isto é uma outra aluna e ela termina, também faz aqui vários apontamentos simples, eu vou só ler a última, que ela termina a sua apresentação, a sua reflexão. Eles podiam fazer da forma que quisessem, uns eram um Word, outros mandavam um PowerPoint, faziam como quisessem, tinha que ter era texto e imagem. Esta aluna diz: a Bienal foi importante para expandir os nossos horizontes. Aqui já vos vou dar, só tenho neste, estou quase a terminar, tenho mais 2 testemunhos, estes aqui são do 7º ano, portanto é um grupo diferente, que ele teve um percurso, estes foram 2 dias à Bienal, tiveram também com os Jarbas, e esta aluna diz: para ser sincera, não sabia que aquele mosteiro existia, então foi a minha primeira vez, fiquei um pouco surpresa, afinal parecia um grande lugar, mas não vimos nem um terço do mosteiro. O Jarbas pareceu-me alguém que se deixa levar pelo lado sentimental e que é espontâneo naquilo que diz. Ele cativou bem a atividade. Gostaria de ter estado mais tempo lá. A verdade dói, abordou assuntos delicados, mas que temos que ter alguma consciência sobre. Foi um dia para recordar. Outra aluna do 7º ano, que esteve também com... Diz que a experiência, eu não consigo ver tudo aqui, a parte de cima não consigo ver, mas ela diz que tudo é arte. Ele falou sobre nos expressarmos com arte, pode ser arte escrita ou gráfica. Eu pessoalmente gosto de me expressar com arte. Acho que é a melhor maneira para mim, pois não me sei expressar por palavras. A verdade dói é uma exposição que retrata a realidade, fala sobre o sofrimento de várias mulheres. Eu fiquei feliz em saber que elas conseguiram falar sobre o que passaram. É verdade, a verdade dói, pois preferimos viver num mundo incrível e imaginário, mais nesse mundo incrível e imaginário do que na realidade. E ela aqui faz um desenho, o Jorge talvez perceba, eu aqui há tempos tinha dito, Jorge, que ia partilhar este desenho é a aluna que faz, portanto é o Jarbas, até porque tinha uma parte azul, nota-se aqui, portanto ela fez na sua parte gráfica a acompanhar este texto dela, ela faz o desenho precisamente do artista, portanto representou-o. E eu termino deixando esta arte que vai e vem será para continuar. Ainda há bocadinho estávamos aqui a falar das pedras no caminho que temos que contornar, são muitas, eu sei. Deixo uma outra pergunta: pode a memória ser um sonho? E termino, quer dizer, tinha muito mais fotografia. A única coisa que eu vos posso dizer, e agora vou parar de interromper isto, para vos ver, parar para vos ver. A única coisa que eu fiquei muito surpresa com este percurso que eu tenho feito com este grupo de alunos, é que são alunos de, portanto, 8º ano, são jovens, e eles já me desafiaram, e eu já fui com eles a exposições, ou seja, o Jorge sabe que nós combinámos isso, eles ficaram com muitas coisas previstas. A professora, se voltar cá, diga-nos que nós, se tivermos estado de livre, vamos. E já tive por 2 vezes novamente no mosteiro, aí com 2, 3 alunas. Eram para ir 3 ou 4, depois há uma que não pode ter uma consulta, mas há sempre 2 ou 3 que vão. Ou seja, eu acho que estes jovens, epá, estão a ganhar o gosto pela coisa. Portanto, eu aliás tinha umas fotografias muito bonitas, porque eu quando fui, agora a última vez com 2 alunas, elas brincávamos, nós andámos literalmente a brincar, lá está, aqui a palavra brincar, andámos a percorrer a Bienal e brincámos e fotografámos e vimos e conversámos, e puderam se sentar e conversar um bocadinho. Foi uma coisa fantástica. Portanto, ou seja, eu estou a sair mais rica também por poder ver este percurso. Qualquer dia eles voam para outros lados, que eu quero que eles voem. E pronto, agradeço-vos a atenção. Obrigada. Olha, Teresa, deixa-me só dizer, brincar no mosteiro é com a minha neta. Fui lá um dia para uma reunião com a Stefânia e tal, e ela encontrou uns montinhos amarelos de pó e disseram-lhe: não ponhas o pé, porque aquilo faz parte da obra. E ela disse: está bem. Claro está que a primeira coisa que fez foi meter um pé dentro do monte amarelo, de onde saiu uma sandália amarela, meias amarelas, pé amarelo, e depois alguém teve que ir arranjar um monte. Mas, Teresa, eu tenho uma fotografia que as minhas alunas me tiraram na sexta-feira à tarde, porque eu tentei ir para aquela cama que os árvores têm na rua,
aquela cama. E eu virei-me logo, caí no chão. E elas aproveitaram e fotografaram-me eu no chão. E riam, e eu também ria, portanto, porque faz bem. Nós descontrairmos um bocadinho. E agora, daqui a bocadinho, o pessoal já quer ir jantar e... Eu fiquei assim, sem palavras. Oh. Não, Fiquei então muito emocionado. tu acompanhaste o tempo todo isto, Jarbas? Isso, eu acho que nós não temos a verdadeira dimensão de quanto essa experiência que nós propiciamos para estas crianças é importante. Uhum. Temos. É Olha, incrível, é uma sim, coisa há muitos episódios que eu podia contar isto aqui, eu tive que reduzir isto, tenho milhares de imagens e vídeos, e tu também já fizeste vídeos destas atividades, mas não dá para partilhar tudo aqui num dia, não é? Isto depois ficará no nosso site, com certeza, algumas coisas, não é tudo. Mas deixa-me dizer-te que chegou um aluno à turma, que ele foi retirado aos pais. Os pais são pastores e ele também a vida toda dele foi pastor. E ele chegou muito acabrunhado, e foi um dos alunos que uma das primeiras vezes que esteve a trabalhar coletivamente foi nesta atividade sobre a ancestralidade. Foi uma atividade super interessante para todos nós e emocionante, porque não foi só para os alunos, foi para os adultos. Estava o professor de História, estavam outras pessoas no mosteiro que fazem parte da equipa, e todos participaram, porque havia um chapéu, eu na altura, tu até disseste que achaste muita graça, opá, lembrei-me aquele chapéu de coco que apareceu, adorei. Eles colocaram as cartas, e no fundo nós líamos as cartas sem saber para quem, portanto, ou seja, não se sabia quem é que estava a escrever a carta, não era... Qualquer uma pessoa ia tirar uma carta do chapéu e lia uma carta. De forma anónima. Sim, de forma anónima, que era para não evitar constrangimentos. E houve este aluno, que provavelmente tem lá está, como a Teresa sabe, que trabalha com populações também tão difíceis, este aluno teve o tempo todo, eu já falei com ele, já conversei com ele, ele teve o tempo todo a bater com o pé e fez um buraco à frente da cadeira. Tu não sei se... Pronto, nós reparámos que algumas pessoas estavam emocionadas, às vezes ri-se, outras vezes chora-se, umas vezes estão mais atentos, outras vezes mais atentos, mas este aluno curiosamente, isto mexeu com ele, e ele fez, por exemplo, a história dele desenhar a carvão na instalação dos Jarbas, ele voltou, nós continuámos todos, e eu voltei atrás para tirar uma fotografia, e ele também, ele foi fotografar a sua parte, que é uma parte lindíssima. Este menino, que se calhar, provavelmente, é um menino que tem tido uma vida muito difícil, aliás, ele, pronto, ainda este ano ele mudou e foi retirado à família, portanto, e isto são tudo, lá está, são tudo coisas muito importantes, eles sentirem-se integrados, a fazer parte de um coletivo, e ao mesmo tempo a dar asa à sua individualidade, a dizer aquilo que pensam aos outros. Eu acho que isso é super importante. Fundamental. Essa experiência, só para ampliar um pouco sobre essa experiência da carta ou ancestral, eu fiz com vários grupos. E uma das questões que eu observei foi que ainda a presença feminina ela é muito forte na hora que esses meninos falam sobre afetos. E com as pessoas mais velhas, inclusive, assim, houve um grupo da Junta de Freguesia, que eu fiz esse trabalho, nós começamos a analisar depois, entre todo mundo, a comentar, sobre que nós precisamos trabalhar mais esses afetos do lado masculino, até para poder ter o equilíbrio. E as crianças, eles mesmos, falavam sempre da relação com o lado feminino, mas poucos falavam dessa relação com o lado masculino. E aí comentávamos, né, sobre se os homens do grupo eles tinham esse costume de abraçar as crianças, de expressar afeto, como é que era essa relação que se propõe a ter para, num futuro, já entrando em outro campo, eles terem uma memória de afetos masculina, relacionada ao lado masculino. Foi muito interessante. Isso já foi uma ampliação desse trabalho com
grupo que nós configuramos da junta de freguesia. Foi muito bacana, muito bom. E tem um trabalho que eu acho que vale a pena, que a biblioteca e o filme sobre a Escola da Árvore, que está no Círculo Sereia. É um trabalho que causa um certo estranhamento, porque muitas pessoas que veem aquela biblioteca não entendem o que faz uma biblioteca dentro de uma galeria de arte. Jorge, eu também não entenderia se não tivesse visto o projeto de mediação. É preciso ver a mediação para entender plenamente aquela intervenção. Mas Antônio, foi tão significativo para mim esse trabalho. Sim, claro. Para mim também. Na tua companhia, na companhia das professoras. Foi Olha, incrível. eu fiquei muito impressionado e as artistas ficaram muito impressionadas. Eu não sei se vem a propósito, mas eu acho que tu lançaste-me esse desafio, eu tenho andado a pensar nisso, que de facto é um projeto replicável noutros espaços, noutras circunstâncias, devidamente planeado, porque é muito enriquecedor e tem muitas dimensões que podem ser exploradas em contextos educativos e à volta das escolas e em diversas circunstâncias. Acho que foi das melhores experiências que eu tive na Bienal, foi precisamente essa biblioteca. Foi para mim também inesperado, surpreendente, e a reação que teve nos alunos, alguns eu conhecia, foi muito inesperada mesmo, enriquecedora. Posso só dizer uma coisa sobre a biblioteca? Sim. É muito interessante e, na verdade, nós fazermos este percurso que a Teresa apresentou, sim. Que é só uma pessoa bem ordenadinha como ela consegue apresentar isto, desorganizados como eu só conseguem apresentar ideias, mas queria dizer uma coisa, realmente são percursos empoderadores e perigosos, porque são empoderadores, Maria Jorge. Deixa-me dizer esta coisa. área de trabalho de investigação, tá? Deixa-me dizer esta coisa gira. O que os meus alunos mais gostaram, no sentido de gostar de coração, a primeira coisa que vem à boca quando a gente pergunta foi o filme da escola e foi precisamente a biblioteca. Eles poderem montar. Exatamente. Porquê? Porque eles diziam, professora, nós conseguimos montar lá o nosso projeto. Lembras-te, eles decidiram, um grupo decidiu que queria fazer com os livros uma borboleta. A borboleta tem a ver com voar, escrever a palavra, voar, etc. Mas depois, agora vamos ver o empoderamento. A gente chega à escola e eu tinha um outro projeto mural com eles, que era o tal do girassol. Um texto e tal, bom, uma coisa. E às tantas eu disse, eu não sei se a gente pode fazer isto, tenho que pedir ao diretor. Isto, desculpe, mas esta parede não é nossa, este espaço não é nosso. Nós não podemos ajudar a construir aquilo que é. Nós temos que ficar sentados à espera que construam só para nós. Alguém nos perguntou de que cor é que queríamos? Já viu como isto está? E eu disse, tem razão, é que nem vou perguntar nada. Se alguém nos perguntar, a gente responde isso. E avançamos. E eles provocaram tudo para que um dia o diretor fosse lá ver e dissesse, então, mas você está muito bonito, mas não perguntaram nada a ninguém. Percebe? E conseguiram provocar a coisa até chegar e dizer assim, queria que fôssemos ao nosso espaço, ver o espaço que nós estamos a construir. Foi assim que eles foram convidar o diretor. Uau. E isto foi tirado dessa imagem, em que deixamos só dizer, que eu contei isto ao Jorge, que a imagem que mais marcou foi o lápis a cair na água. Todos disseram, a partir daí, vocês não têm a noção, a Teresa tem a noção, alguns terão aqui, para estes miúdos que nunca tiveram nada seu, é tudo dado, emprestado, portanto as coisas não têm muito valor, partir um lápis, já amanhã tu dás-me outro, e a partir desse momento, eles passaram a ter como ponto de referência assim, olha, este pincel não pode ficar aqui assim a secar, tem que se lavar, porque ele pode ser reutilizado. E isto ninguém ensinou a ninguém. Foi um clique.
Mas, Teresa, estas turmas com quem eu saí, este 7º H e este 8º I, foram turmas muito problemáticas, muito heterogéneas, e em que os professores não queriam, achavam, em determinada altura, chegaram a falar com os pais em reuniões, que eles não podiam sair da escola para nada, era tipo castigo, repara. Exato, é da inutilidade da arte. E vê a riqueza do trabalho, porque eu acho que eles fazem um caminho, isto ajuda. Lá está, isto tem a ver com todos os documentos que a gente conhece, isto ajuda-os a organizar o pensamento, um pode escrever um poema, o outro pode fazer isto, as possibilidades são imensas, mas eles depois, faz parte do crescimento deles, e portanto isto ajuda a que eles tenham gosto por isto, mas também tenham gosto por outras coisas, e vão para casa foi muito giro, porque uma das avós de uma das alunas que quis sair comigo fora eu nem mandei papel nenhum, claro, quer dizer, isto foi uma coisa de acordo com a miúda, eu disse assim, se quiseres podes ir, e depois ela confessava-me assim, eu não sei, eu acho que a minha avó está a pensar que eu fui namorar em vez de ir para o museu com a professora. Ou seja, até nisto, isto tem a ver com a autonomia deles, com o crescimento deles, que realmente nós, quando éramos miúdos, depois da escola primária, nós já íamos a todo lado, fazíamos tudo, íamos de comboio. É a prova de que os óbvios são empatas. Era óbvio para a avó que ela não iria. Eu vou comentar uma questão com todo respeito aos bibliotecários. Sim. Que aqueles meninos fizeram com a biblioteca, para mim, representa um ato de resistência de poder desconstruir o modelo no qual eles não se sentem que pertencem a essa esfera de conhecimento, de aprendizado. E quando eu vi que eles entraram com tanta fúria sobre aqueles livros, eles começaram a desconstruir aquelas estantes, e eu fiquei assustado no início. Mas eu achei tão bom, porque eu acho que eles deixaram lá tudo. E se vocês quiserem, depois eu compartilho essas fotografias com vocês, porque registrei tudo. Mas era impressionante, não sei se Antônio teve a mesma impressão, da maneira, a fúria como eles entraram sobre aquele material. Sim, claro, tive essa percepção imediatamente. Foi um entusiasmo e foi inesperado para mim, não estava à espera daquilo. E depois a maneira e depois mais engraçado foi que o Jorge, no final, deu-lhes a cada um uns minutinhos, elogiou, escolheram um porta-voz e tinham que dar uma brevíssima explicação e depois escolher um objeto e um livro, não foi, Jorge? Escolher um livro e dar uma frase. E eu recordo a miúda chamava-se Pureza, muito engraçada, pequenita, do 7º ano, que escolheu uma capa de um livro que tinha assim as linhas todas desencontradas, todas sinuosas, todas divergentes e cada uma de sua cor. E depois disse esta coisa muito engraçada, eu escolhi esta capa com estes livros, que são todas iguais, mas são todas diferentes, mas todas boas. E só disse isto, muito engraçado, são todas diferentes, mas são todas boas. Realmente, mas ela esteve à procura, ela tinha um conceito na cabeça e esteve à procura de uma coisa qualquer. Não sei se simultaneamente o conceito se construiu com a visão daquilo que ela tinha à frente ou se foi à procura, mas de facto, e este foi apenas um exemplo, houve outras, o Jorge registou, fartou-se de tirar apontamentos e fotografias. Tem uma questão que me interessou muito, não quero me alongar muito, porque eu sei que agora vocês têm horário, mas eu prometo que não vou falar mais. Mas tem uma questão, muitos meninos, ao ver o filme, teve um que comentou que ele achava que aquelas crianças não tinham perspectiva de futuro, mas foi uma afirmação assim um pouco pejorativa, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça a elaborar, não? Porque, na verdade, eles não têm perspectiva de futuro, mas têm perspectiva de presente. E eu fiquei pensando assim, como é que nós construímos essa perspectiva dentro das nossas escolas? Como é que nós trabalhamos o presente? Por exemplo, sempre estamos a falar do futuro, não é? Para as crianças. Inclusive, muitas delas comentavam, na hora que eu pergunto se eles gostam da escola, é um coro que diz que não, majoritariamente. Aí eu comecei a entender meu filho, que também
fala muito isso. Todos os dias ele me fala isso. E aí eu comecei a entender. Então, aqueles que gostam falavam que eles gostavam da escola porque ela representava o futuro. E eu me perguntei se a escola representar o presente, criando uma ligação com o filme. E se a escola representar um presente, será que eles gostariam mais da escola? No lugar de representar um futuro? Uma profissão que ainda eles não têm, inclusive uma escolha profissional, que na maioria dos casos, às vezes, a gente faz errada, acaba fazendo outra coisa, né? Não sei, foram coisas que ficaram na minha cabeça e deixo aqui, né, como comentário à parte. Eu gostava também de partilhar aqui uma ideia, não sei se concordam com ela, que é o facto da Bienal, que vem desde 2015 e tem vindo em crescendo. Há um trabalho mais sistemático entre nós todos. Claro que isto, até agora, a questão do Plano Nacional e do António também dá faz este trabalho fantástico. Portanto, ou seja, nós estamos a andar passos em frente. De qualquer das formas, vocês estão a falar de atividades que eu não conheço. Eu própria tenho tido tantas coisas para fazer que eu ainda não vi. Eu não sei se a Bienal vai... Imaginem, portanto, isto é tão grande. A Bienal é tão importante e tem coisas tão diversas e em tantos espaços, eu ainda não consegui visitar todos, entendem-me? Ou seja, nós temos imensas possibilidades, será que estamos todos a aproveitá-las? Todos os alunos, todos os professores, não é preciso ser de educação visual, como eu, porque eu com os alunos, dou outras disciplinas e também faço este trabalho, porque considero que é mesmo importante cada vez sairmos mais dentro da sala de aula. O espaço de sala de aula é um espaço sagrado, mas o espaço de sala de aula pode ser em qualquer lado, pode ser numa esquina qualquer, pode ser, portanto, pode ser na rua, pode ser no passeio, digo eu. Entendo um bocadinho mais assim, acho que nós muitas vezes estamos todos um bocadinho dentro de umas formas, eu própria também já estou e todos nós, portanto, ou seja, mas isto é uma riqueza tão grande, portanto, ou seja, de 2 em 2 anos, e nós temos vindo a crescer, eu gostava ou seja, já estou a começar, quando eu digo esta arte vem, como é que será no futuro, eu já estou a imaginar daqui a 2 anos, quer dizer, embora eu queira viver bem o presente, e tu agora colocaste aqui, Jorge, uma questão importante, ou seja, não vale a pena nós estarmos a fazer o futuro se a gente não tratarmos de nós no presente, eu quero viver o presente, mas também já estou a imaginar e deixar aqui esta ideia de que há coisas que nós podemos também já pelo menos ter algumas ideias, ou seja, eu já estou à espera de que daqui a 2 anos algumas e outras, entretanto, vão se meter pelo caminho também, porque o António já nos falou da Bienal, já veio para cima da mesa a Bienal de Arte e Educação, não é? É abril de 23, sim. Exato, ou seja, exato, o calendário não para, mas neste caso aqui, que é o trabalho do Plano Nacional das Artes e em conjunto com a Bienal, eu gostava já ou seja, nós este ano começámos a trabalhar em novembro e foi assim que se calhar mais facilmente nós agora conseguimos fazer, eu não estou a dizer que nós, aliás, eu sou uma pessoa avessa a isso, há coisas que surgem, como vocês viram aqui até nos meus projetos, há coisas que podem surgir de um dia para o outro e na hora. E nos nossos projetos, há coisas que podem surgir num momento e nós temos que as agarrar, mas também podemos ter outras, às vezes que conseguimos ter alguma linha ou uma ideia e isso é fabuloso, porque isso une-nos e põe-nos todos em conjunto a trabalhar. Acho que isso também é uma coisa interessante, digo eu.